mais um devocional diário da palavra de Deus para minha vida e para a sua vida também. Nesta semana, um novo tema. Nosso tema é: qual é o seu chamado? Qual é o meu chamado? Qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? Isso mesmo. Muitas pessoas têm me perguntado: pastor, qual será o meu chamado? Qual é o meu propósito? Já que muitas vezes nós, como pastores, ensinamos a igreja que a igreja é um corpo de Cristo, é o corpo de Cristo do qual Cristo é o cabeça e nós somos membros deste corpo. E sempre falamos, não existe nenhum membro sem função neste corpo. Este membro, estando ligado a esse corpo, ele precisa ter função. Então, eu quero falar aqui durante a semana sobre alguns temas relevantes, importantes, ligado a essa temática. Qual é o seu chamado? Preste atenção todos os dias, uma mensagem da palavra de Deus para o seu coração, e eu tenho certeza que você vai encontrar sim, vai conhecer qual é o chamado e o propósito de Deus para a sua vida. O Dr. Miles Monroe uma vez falou: o maior a maior tristeza, a maior tragédia da vida não é a morte, mas é uma vida sem propósito. Guarde esta frase. Esta frase, ela realmente impactou a minha vida alguns anos atrás, e depois dali eu comecei a perceber que realmente aqui na Terra nós precisamos encontrar o propósito de Deus para vivermos enquanto pessoa, enquanto pai de famílias, enquanto cristãos. Eu quero ler uma palavra para o seu coração nessa manhã. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 28 a 30, diz assim a palavra do Senhor: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Paulo está falando aqui a um grupo de irmãos que foram chamados por Deus, que foram eleitos por Deus, que foram predestinados para realizar uma grande obra. E ele está dizendo que no final ele os glorificará. Queridos, desta semana, durante toda a semana, como eu comentei, nós vamos falar sobre isso. Mas a primeira coisa que eu quero destacar aqui, nessa manhã, nesta segunda-feira, é que nós fomos chamados por Deus, em primeiro lugar, para o conhecer. Exatamente isso. Conhecer a Deus, buscar ao Senhor e conhecê-lo, não na sua plenitude, porque jamais o conheceremos, mas em primeiro lugar, fomos chamados para conhecer o nosso Deus. Imaginemos nós, fomos chamados por Deus e assim fomos chamados para o representar, para falar do seu nome, para glorificar o seu nome, para representar a Deus. Nós precisamos conhecer a Ele. Nós precisamos nos familiarizar com Deus. Nós precisamos ter um relacionamento com Ele para representar a Ele e falar dele. Quando você entra numa empresa, logo em seguida você passa por um processo de treinamento. Quando você vai vender um produto, você precisa conhecer ele, este produto, com a sua complexidade, tamanho. Você precisa estudar, você precisa trabalhar duro para representar esta marca, esta empresa ou este produto. Mal comparando, eu posso lhe dizer o seguinte: nós precisamos conhecer a Deus.
Nós fomos chamados para conhecê-lo. Nós nascemos para nos relacionarmos com Deus. Esse foi o propósito original de Deus no Éden. O Senhor criou Adão, criou Eva, para que esses pudessem ter uma plenitude de conhecimento dele. Até mesmo porque Deus fala com eles, orienta a vida deles para que eles não pecassem, para que eles não falhassem, também dando parte do seu conhecimento. Nós fomos chamados por Deus para conhecermos e andarmos com Ele, não de apenas conhecer a história de Jesus, mas o Jesus da história. Nós fomos chamados para representar e precisamos agora nos identificar, nos relacionar. De que forma, pastor? Através de ouvir falar, também, mais de vivermos uma vida com Ele, uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de conhecimento da sua palavra. Olha que a palavra de Deus diz que o povo do Senhor peca por falta de conhecimento. O povo é destruído por falta de entendimento, de não conhecê-lo. E eu não estou falando apenas da teologia ou da teoria, jamais, não somente isso, mas de conhecer, de se relacionar com Ele. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. É um Deus vivo, é um Deus poderoso. Ele não é um Deus de pedra, não é um Deus de paus. Ele é um Deus vivo, é um Deus que quer ser adorado, glorificado e exaltado em nossas vidas. Mas para isso, queridos, nós precisamos conhecer. Este é o primeiro chamado. Eu vou repetir a frase. Uma tragédia, a maior tragédia da nossa vida não é a morte, mas é uma vida sem propósito. Por isso, querido, coloque isso no seu coração. Assente isso no seu coração. Durante essa semana, eu quero trazer aqui temas maravilhosos, mas o primeiro dele, o primeiro passo para essa escadinha de temas, de palavras, de conhecimento é conhecer a Deus. Conhecer a Deus e a Jesus Cristo, conforme diz os evangelhos. Nós precisamos conhecer e nos relacionar com Ele. Amém? Guarde essas palavras no seu coração nesta manhã. Eu quero orar contigo e te abençoar. Em nome de Jesus. Pai querido, obrigado, Senhor, por esta palavra poderosa. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, Pai, te buscando para te conhecer, para nos relacionar contigo. Perdoa os nossos pecados, nossas faltas. Perdoa-nos, Pai, cada um de nós, que nós possamos te conhecer a cada dia e a cada manhã, Senhor, nós te buscamos. Tudo isso, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe, um bom dia, uma boa semana, até amanhã, se Deus permitir.